Ok, gente amiga, gente querida, você está na Carvalho Pictures, o seu canal de matemática, e agora preparando você para as Olimpíadas de Matemática, a nossa OBMEP de nível 1. Então vamos falar um pouquinho das operações fundamentais. Primeira parte, tem mais. Muito bem, vamos começar então com a questão treino e na sequência resolver uma questão de prova anterior da OBMEP, ok? Muito bem. Então aqui a nossa questão de treino, ele pede o valor dessa expressão numérica aqui, né? O que fazer? Se jogar da janela? Ah! Não, gente amiga. No caso então, vamos verificar, né? Primeiro aí, dando a prioridade para as operações o que? Entre os parênteses. Então vamos lá. Então se eu faço aqui, né, o 2 menos 1, a gente vai achar então o 1 como resultado, ok? E a partir daí, então, a gente vai verificar o seguinte. Por exemplo, quando eu faço, né, o 3 menos o 1, eu vou achar o 2, correto? Você sabe, então, que, no caso aqui está aumentando, né? Então, você vai ter logo após o 3, aqui seria quem? O 4, correto? E aí, esse 4 vai diminuir quem? Esse 2, correto? Então, nós teríamos aí, no caso, 4 menos 2, opa, 2 de novo. Muito bem, então vamos observar isso. No caso, então, depois do 4, o que viria na sequência? Viria quem? O 5, não é verdade? Então, nós teríamos o 5 menos o quê? O resultado da subtração anterior, que é o 2. Então, sem deixar para depois, 5 menos 2, acharíamos o 3, tudo bem? Aí depois do 5, né, na sequência, né, 3, 4, 5, viria o 6, ok? Então nós teríamos o 6 menos quem? O resultado da subtração anterior, que é o 3. E aí então 6 menos 3, acharíamos 3 de novo. Opa! Então vamos fazer aqui, no caso, depois, né, do 3, do 4, do 5 e do 6, vai vir quem? O 7. O 7 menos o quê? O resultado da subtração anterior, que é o 3. Então, nós teríamos 7 menos 3 valendo o 4, ok? E depois de 3, 4, 5, 6, 7, nós teríamos o 8. E aí o 8 vai diminuir quem? O resultado da subtração anterior, que é 4. E aí acharíamos 4 novamente. Bom, eu acho que a partir daqui você já deve ter percebido que isso aí segue um padrão. E a capacidade, né, de um aluno ser olímpico, medalhista, é justamente essa, é começar a observar padrões e a partir dali começar a tirar conclusões. Por exemplo, se você reparou bem, no caso aqui esse 2, o 3, o 4, eles aparecem 2 vezes, correto? Mas não só isso, se você for observar direitinho, aqui, né, a última subtração de cada um deles vai aparecer aqui um par na frente, correto? E no caso aí o resultado dessa subtração vai ser exatamente o quê? Aí é que tá, né? 4 em relação a 2, 6 em relação a 3, 8 em relação a 4. O que seria isso? O que seriam esses resultados aqui? 2, 3 e 4. Seriam exatamente o quê? A metade, isso mesmo que você pensou, a metade desses valores que aparecem aqui na frente. Vê se não é. O 2, no caso aqui, como sendo 4 dividido por 2, metade do 4. O 3 aqui como sendo 6 dividido por 2, a metade do 6. O 4 aqui como sendo a metade do 8. Bom, então por aí você já consegue concluir o que vai acontecer ali na frente. Por exemplo, no 2004, né, quando subtrair com o resultado aqui, daria, sim, 1002. E no caso aqui, né, como é 2006, também um valor par, né, nós teríamos então aqui, né, 2006 menos um determinado resultado, tá? Que eu já sei então que, no caso aqui, vai terminar o quê? A metade de 2006, como sendo 1003, e isso então vai ser a letra C, a nossa opção correta. Legal? Deu para treinar? Muito bem, então agora vamos à Vera, questão
OBMEP 2017, também envolvendo aqui as nossas operações fundamentais. Vamos ver então o valor aqui dessa expressão. Muito bem. Talvez você já tenha ficado preocupado com essa soma aqui, né? Vai ter que fazer na mão, né? De 1 até 25, somar tudo sem calculadora? Não necessariamente, tá? Existe até formulinha para isso, mas a gente vai fazer de uma maneira mais simples, extremamente simples, sem ter que fazer essa conta toda, tá bom? Então vamos ver o seguinte, quando você olha para essa parte aqui de cima, para o nosso numerador, você vai ver então que, por exemplo, esses dois primeiros produtos que aparecem, o que eles têm em comum? Sim, exatamente, eles têm o número 2 em comum, correto? Se você olhar também para esses dois produtos aqui, no caso vai ver que eles também têm uma coisa em comum. No caso agora quem? O 4. Percebeu? Pois é, o segredo do sucesso é a gente começar a ver esses padrõezinhos aí, né? Por exemplo, aqui no caso, né, na sequência, 4 vezes 5, 5 vezes 6 viria quem? Viria mais 6 vezes 7, certo? Então, o que eles teriam em comum? Os dois fatores, sim, teríamos o 6, né? E no caso ali do último, né, os dois têm em comum o quê? 50. Percebeu isso? Muito bem, então vamos continuar. No caso, então, esse 2 que aparece, né, nos dois termos, a gente pode usar a propriedade associativa da multiplicação, também conhecido como colocar em evidência. Por exemplo, aqui o 2, que multiplicaria quem? O 3 menos o 1. O que mais? Aí no caso aqui o 4, que vai multiplicar quem? O 5 menos 3. O que mais? O 6, que no caso aqui vai multiplicar quem? O 7 menos 5. E etc. Até chegar em quem? No 50, que multiplica 51 menos 49. Ok? E isso sob a nossa soma que vai de 1 até 25. Tá? Não se preocupa com essa soma de baixo aqui agora. Vamos fazer aqui a parte de cima que você vai ver que é bem melhor. Então o que vai acontecer aqui? 3 menos 1, dentro dos parênteses, né? 2. Aqui 5 menos 3, 2 também. 7 menos 5, de novo, 2. 51 menos 49, o 2 novamente. E aí então, se a gente for fazer esses produtos, você vai ver, né? 2 vezes 2 vai dar o 4. O 4 vezes 2 vai dar o 8. O 6 vezes 2 vai dar o 12, etc. Até chegar no 50 vezes 2, que é igual a 100. Tudo bem? Bom, e aqui embaixo a soma 1 mais 2 mais 3 até chegar em 25. Bom, aí você vai entender por que eu não fiz questão de fazer essa soma logo de início. Porque se você olhou bem a parte de cima, o nosso numerador, 4, 8, 12, 100, todos eles são múltiplos de quem? Sim, exatamente. 4 vezes 1, 4 vezes 2, 4 vezes 3, até chegar em... não é coincidência. 4 vezes 25. Ou seja, eu posso colocar o 4 em evidência, que multiplica 4 vezes 1 para ser o próprio 4, 4 vezes 2 para ser o 8, 4 vezes 3 para ser o 12, até chegar em 4 vezes 25, para se tornar igual a 100. Entendeu? Por que eu não fiz a soma aqui embaixo logo de cara? Sim, porque agora você não se complica, você simplifica. No caso, então, usa aí o sabre de luz. Sabre de luz? Você corta. Uom. E aí, então, sem maiores problemas, acha o resultado igual a 4. No caso aí, a letra A nossa opção correta. Você gostou? Então, curta, comente, compartilha, deixe seu comentário aí, né? E se inscreva também para
para receber, né, no caso aí, novos vídeos toda semana, tá bom? Grande abraço, obrigado pela audiência, até mais.